O exame osteoarticular é constituído por um exame geral denominado Gauss e um exame regional denominado RAMS. O Gauss é utilizado como triagem para direcionar o examinador a uma região específica, a qual deve ser examinada detalhadamente pelo método RAMS. A primeira parte do exame osteoarticular consiste na triagem Gauss, que é um termo em inglês referente a gait, marcha, arms, membros superiores, legs, membros inferiores e spine, coluna vertebral. Deve-se inspecionar as palmas das mãos, observando o tônus muscular e quaisquer anormalidades e o dorso em busca de edema e deformações. Observar o paciente fechar as mãos e a força de flexão palmar. Solicita-se que o paciente toque a ponta de cada dedo com o polegar, movimento de pinçamento. Deve-se comprimir as articulações metacarpo-falangianas, verificar se o paciente refere dor. Com o paciente deitado, avaliar a flexão do joelho e do quadril e rotação interna do quadril. Segure firmemente logo acima do joelho e empurre a patela contra a superfície femoral, que, na presença de derrame, irá afundar como uma tecla pressionada. Observar a planta dos pés, pesquisando deformidades, edema e calosidades, além de alterações rotacionais. Deve-se comprimir as articulações metatarsofalangianas, verificar se o paciente refere dor. Tendo colocado 2 dedos na coluna lombar, aproximadamente ao nível de L5, pedir ao paciente para tentar tocar o solo. Se, ao realizar o movimento, a distância entre os 2 dedos do examinador for menor que 5 cm, é um indicativo de limitação de movimento. E, por último, realizar flexão lateral da coluna cervical. O exame RAMS analisa os aspectos inspeção, palpação, mobilização e testes específicos das seguintes regiões: ombros, cotovelos, punhos e mãos, quadril, joelho, tornozelo e pé, coluna. Observar se o paciente, com os ombros expostos e pendentes ao lado do tronco, apresenta edema ou adoção de atitude antálgica. A inspeção deve ser feita em todos os planos, anterior, lateral e posterior. Avalia-se a temperatura da pele e realiza-se palpação em busca de pontos dolorosos. Articulação externo-clavicular, clavículas, processo acromial e bordas lateral e inferior da escápula. Nessa etapa, é importante avaliar a amplitude dos movimentos de abdução e rotação lateral, pedindo ao paciente para colocar as mãos atrás da cabeça e a adução e rotação medial, pedindo ao paciente para colocar as mãos nas costas. Testam-se também o movimento de flexão, pedindo ao paciente para levantar anteriormente o braço e, depois, o movimento de extensão, pedindo ao paciente para levantar posteriormente o braço. Pede-se ao paciente para fazer a abdução do ombro, através da elevação do braço no plano coronal. Pede-se também para o paciente realizar a adução do ombro, em direção à linha mediana do mesmo plano coronal. Com os cotovelos a 90 graus fixos ao corpo, observamos a rotação interna, a realizar-se o movimento de aproximação do antebraço à linha mediana e a rotação externa, a realizar-se o movimento de afastamento do antebraço da linha mediana. Abdução ativa do ombro, acusando dor ao se alcançar 60 a 90 graus, que desaparece ao se continuar o movimento até 180 graus, geralmente positiva nas lesões tendinosas do músculo supraespinhoso. Realizado com o cotovelo em extensão e o antebraço pronado, a prevenção da rotação da escápula é feito com uma das mãos do examinador. Realiza-se a elevação passiva do membro superior, que pode provocar o impacto da região de inserção do supraespinhoso com a borda inferior do acrômio. Avaliará o músculo supraespinhoso. O paciente é posicionado em ortostase, com os membros superiores em abdução e anteflexão de 30 graus, alinhado com a articulação gleno-humeral. O examinador fará uma força para baixo, tentando abaixar os membros do paciente.
O teste será positivo quando o paciente não conseguir manter os braços elevados e significa uma provável ruptura do tendão do músculo supraespinhoso. Utilizado para a investigação de acometimento do músculo subescapular. O paciente deverá posicionar o dorso da mão ao nível de L3 e tentar afastá-la ativamente das costas rodando internamente o braço. A manobra é positiva quando o paciente não consegue realizar ou não consegue manter a posição por pelo menos 5 segundos. Exclusivo para o tendão do infraespinhoso. Posiciona-se o braço a 90 graus de abdução e o cotovelo a 90 graus de flexão. Solicita-se que o paciente resista à força de rotação interna feita pela mão do examinador posicionada no dorso da mão do paciente. A resistência diminuída pode indicar ruptura tendínea. Observar se o paciente, com os cotovelos expostos e em posição anatômica, apresenta edema, tumefações, traumatismo, retrações, rash, bursite de olecrano, placas psoriáticas ou adoção de atitude antálgica. A inspeção deve ser feita em todos os planos, lateral e posteriormente. Deve-se verificar a temperatura comparando com as regiões adjacentes e palpar proeminências ósseas, como olecrano, epicôndilos lateral e medial. Nessa etapa do exame, o paciente deve executar os movimentos de flexão, extensão, pronação e supinação ativa, e depois passivamente. Para pesquisar as epicondilites, devem ser feitas as seguintes manobras. Deve-se posicionar o paciente com o cotovelo ao lado do corpo, com o antebraço fletido e pronado. O paciente deve realizar a dorsiflexão do punho contra uma resistência feita pelo examinador. Se positivo, o paciente irá referir dor a nível do epicôndilo lateral, sugerindo epicondilite lateral. Deverá ser realizada a mesma manobra com uma diferença. Ao invés do paciente fazer a dorsiflexão do punho, ele realizará a flexão do punho contra a resistência. A dor desencadeada por essa manobra sugere tendinite dos flexores do punho. Pede-se ao paciente para ficar em posição ortostática com os pés ligeiramente separados, em superfície plana e rígida. Os joelhos devem estar voltados para frente. É natural o alinhamento paralelo dos pés do paciente. Variações nesse padrão são sugestivas de patologias, podendo ser observados pés valgos, com dedos voltados para fora, ou pés varos, com dedos voltados para dentro. A observação dos calcanhares deve ser feita em visão posterior ao paciente. O tendão de Aquiles e a borda posterior do pé devem naturalmente estar alinhados. É preciso conferir a presença de pontos dolorosos. O examinador deve comprimir as articulações tarso-metatarsianas, aplicando o polegar sobre a região dorsal do pé, aplicando os demais dedos na face plantar. Deve-se também palpar as articulações metatarsofalangianas e interfalangianas, examinadas a partir do movimento de pinça com dedos indicador e polegar do examinador. O examinador deve estabilizar o tornozelo do paciente e testar a eversão e a inversão do pé. Com a perna ainda estabilizada, o examinador segura o pé do paciente na altura das articulações metatarsofalangianas para a realização dos movimentos de flexão e extensão do pé. O examinador deve pedir ao paciente que realize os mesmos movimentos ativamente, incluindo a extensão e a flexão dos dedos. A posição normal da mão em repouso conserva ligeira flexão das metacarpofalangianas e interfalangianas. Deve-se realizar a inspeção dos dorsos e das palmas em busca de deformidades, como dedos em pescoço de cisne, hiperextensão da interfalangiana proximal e flexão distal, e dedo em botoneira, flexão da interfalangiana proximal e hipertensão distal, característicos da artrite reumatoide. Nódulos de Heberden e Bouchard, comuns na osteoartrose, espessamentos da pele, visto na esclerose sistêmica, pápulas de Gottron, vistos na dermatomiosite, bem como alterações ungueais. Na palma da mão, investigar atrofias nas regiões tenares e hipotenares, eritema palmar e sinais de vasculite. Deve-se palpar cada articulação, punho,
metacarpofalangianas e interfalangianas proximais e distais em busca de tumefações discretas, variações de temperatura, crepitações, dormências e pontos dolorosos. Avaliar a presença de sinovite em metacarpofalangianas, interfalangianas proximais e distais. Deve-se realizar flexão e extensão passiva do punho, pedindo em seguida que o paciente realize os mesmos movimentos de forma ativa. Dando continuidade ao exame das mãos, devemos testar a abdução dos dedos e polegar também contra a resistência. O teste de Follen é realizado para diagnosticar síndrome do túnel do carpo. O teste consiste em flexionar o punho e mantê-lo nesta posição por 1 minuto, correndo então um aumento de pressão intracarpiana. Caso haja compressão do nervo, os sintomas de dor ou parestesia na distribuição do nervo mediano nas mãos se exacerbam. Esse sinal também é utilizado para diagnosticar síndrome do túnel do carpo. Ele consiste na percussão do nervo mediano ao nível do ligamento transversal do carpo. Se o nervo mediano estiver comprometido, o paciente sentirá uma sensação de choque e formigamento. O médico solicita ao paciente para cerrar o punho de modo que o polegar fique debaixo dos outros dedos e depois, com o antebraço estabilizado, desviá-lo na direção ulnar. É realizada preferencialmente com o paciente em deambulação. É importante observar o paciente em busca de assimetrias e desalinhamentos dos membros inferiores. Deve-se palpar o trocânter maior em busca de pontos dolorosos que podem sugerir inflamações como bursites. Com o paciente em decúbito dorsal, deve-se realizar a flexão do quadril, verificando se há dor ou limitação do movimento. Em seguida, realiza-se a movimentação externa e interna do quadril, comparando-as para checar possíveis assimetrias contra a limitação dos movimentos ou dor. Com o paciente em decúbito dorsal, deve-se colocar o calcanhar do membro interessado sobre o joelho do lado oposto. O quadril deverá estar em rotação externa, abdução e flexão. Assim, deve-se aplicar uma força sobre o joelho fletido direcionada para baixo, apoiando a outra mão na espinha ilíaca anterosuperior contralateral. Se a dor for referida à região inguinal, pode haver patologia na articulação do quadril. Caso a dor seja referida à região posterior, pode haver patologia na articulação sacroiliaca. Avaliar a presença de deformidades, como genovaro e genovalgo, presença de hipotrofia de musculatura dos quadríceps por desuso, tumefações circunscritas sobre a região pré-rotuliana, bursites, ou na tuberosidade da tíbia. Avalia-se a presença de calor e pontos dolorosos, como sinais de tendinite de pata de ganso na face interna do joelho e alterações na tuberosidade anterior da tíbia. Com o paciente em decúbito dorsal, pesquisa-se a flexão ativa, fazendo-se com que a perna toque a coxa. Em seguida, realiza-se a extensão ativa, que consiste em um movimento inverso, fazendo com que a perna atinja o mesmo eixo da coxa. Deve-se procurar por crepitações. Útil nos grandes derrames como na artrite reumatoide. Paciente em decúbito dorsal e com o joelho totalmente estendido, pressiona-se com os dedos médios a patela para baixo. Na existência de derrame volumoso, tem-se a nítida sensação de que a patela afunda. Rechaço. Avalie a integridade do ligamento cruzado anterior e posterior, respectivamente. O examinador deve posicionar o paciente em decúbito dorsal com o joelho a 70 graus aproximadamente. O examinador fixa a perna do paciente sentando em cima do seu pé e produzirá um estresse puxando, gaveta anterior, ou empurrando, gaveta posterior, a tíbia. Se for positiva, o examinador irá sentir um estalo, que será o deslocamento da tíbia. Avalie o ligamento colateral lateral. Deve ser feito com o paciente em decúbito lateral. O examinador então irá segurar a porção distal do fêmur com uma mão e a outra ele irá segurar o tornozelo do paciente. Após isso, ele irá exercer um estresse, puxando o tornozelo para dentro e fixando o fêmur. O teste é positivo quando o paciente referir dor ao movimento. É similar ao anterior, só que ao invés de puxar o tornozelo, o examinador irá empurrá-lo, fazendo o movimento para fora. Esse teste irá avaliar a integridade do ligamento colateral medial. Visa avaliar a integridade dos meniscos.
O paciente é posicionado em decúbito ventral com a perna a 90 graus. O examinador exercerá uma compressão enquanto realiza movimentos de rotação interna e externa. Se o paciente apresentar dor na rotação externa, é porque ocorreu a compressão do menisco medial, e se for na rotação interna, é no menisco lateral. Com o paciente em posição ortostática, deve-se avaliar as curvaturas fisiológicas, lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar, na visão lateral, e possíveis desvios laterais da coluna vertebral na visão posterior. Deve-se realizar a digitopressão das apófises espinhosas de toda a coluna vertebral e da musculatura paravertebral, a fim de pesquisar dor e contraturas musculares. Ainda com o paciente em posição ortostática, pede-se ao paciente para tentar tocar ao solo, realizando o movimento de flexão da coluna lombar. Em seguida, pede-se para o paciente realizar o movimento de extensão da coluna lombar. Pedindo para o paciente inclinar-se lateralmente para a direita e para a esquerda, avalia-se a flexão lateral da coluna lombar. A fim de avaliar a mobilidade da coluna cervical, pede-se para o paciente realizar o movimento de flexão da coluna cervical, tentando tocar o mento na fúrcula external. Para avaliar a extensão da coluna cervical, pede-se para o paciente olhar para o teto, afastando o mento da fúrcula external. Os movimentos de rotação da coluna cervical devem-se ser realizados pedindo para o paciente olhar para a direita e para a esquerda. As inclinações laterais da coluna cervical são avaliadas ao pedir para o paciente tentar encostar seu ouvido direito no ombro direito e, em seguida, seu ouvido esquerdo no ombro esquerdo. Esse teste serve para identificar radiculopatia cervical. É realizado com o paciente sentado, solicitando ao mesmo que incline a cabeça para o lado em que sente dor, e o examinador aplicará uma força sobre o topo da cabeça do paciente para estreitar o forame intervertebral. O teste é positivo se houver parestesia em membro superior e o aumento da dor. É realizado através da elevação da perna do paciente. A manobra será positiva quando o paciente sentir uma dor ao longo da perna aos 30 graus de elevação. Realiza-se a manobra de Lazegue até a produção da dor. Retrocede-se então o membro até que a dor desapareça. A seguir, se realiza a extensão do tornozelo. Se houver compressão radicular, a dor reaparece. É realizado através da medida feita a partir de duas marcas separadas pela distância de 10 cm, sendo a inferior na altura do sacro e a outra 10 cm acima. A seguir, solicita-se ao paciente que se incline para frente e a distância entre essas duas marcas deve aumentar de 5 a 6 cm. Em caso de queixas neurológicas em membros superiores, deve-se pesquisar compressão de raiz cervical. Quando ocorre compressão nervosa a nível de raiz C5, o paciente referirá uma diminuição da sensibilidade da parte lateral do braço, além de apresentar dificuldade nos movimentos de abdução do ombro e flexão do cotovelo, além de hiporreflexia bicipital. Caso ocorra compressão nervosa a nível da raiz C6, o paciente apresentará uma perda de sensibilidade na face lateral do antebraço, do primeiro e do segundo dedos, além de fraqueza na extensão do punho e na pronação. Também nessa situação, haverá diminuição dos reflexos bicipital e braquiorradial. Caso ocorra compressão nervosa a nível da raiz C7, o paciente apresentará uma diminuição da sensibilidade do terceiro dedo, com fraqueza muscular na flexão do punho e na extensão dos dedos, acompanhadas de uma diminuição do reflexo tricipital. Caso ocorra compressão nervosa a nível de C8, o paciente apresentará uma diminuição da sensibilidade da superfície ulnar do antebraço, quarto e quinto dedos, com fraqueza à abdução dos dedos. Caso ocorra compressão nervosa a nível de T1, o paciente apresentará uma diminuição da sensibilidade da face medial do braço, com fraqueza na abdução dos dedos e na adução do polegar. Em caso de queixas neurológicas em membros inferiores, deve-se pesquisar a compressão de raiz lombar. Quando ocorre compressão nervosa a nível de L4, o paciente apresentará diminuição da sensibilidade das faces mediais de perna e pé, com comprometimento do movimento de dorsiflexão e inversão do pé, além de reflexo patelar diminuído. Quando ocorre compressão nervosa a nível de L5, o paciente apresentará diminuição da sensibilidade da face lateral da perna e dorso do pé, com comprometimento do movimento de extensão do hálux e dificuldade de caminhar sobre os calcanhares. Quando ocorre compressão nervosa a nível de S1, o paciente apresentará diminuição da sensibilidade da face lateral do pé e comprometimento do movimento de flexão plantar.
eversão do pé e dificuldade de caminhar sobre antepés. Deve-se realizar a pesquisa do reflexo cutâneo plantar, estimulando-se superficialmente a região plantar próxima à borda lateral, no sentido póstero anterior. A resposta normal é representada pela flexão dos dedos.